mafioso italiano Vincenzo Pasquino, extraditado do Brasil em fevereiro deste ano, decidiu colaborar com a justiça da Itália. O integrante da 'Ndrangheta, que é a máfia da Calábria, começou a descrever as relações da sua organização criminosa com facções brasileiras como PCC e o Comando Vermelho. Essas conexões foram abordadas por Pasquino em seus depoimentos no tribunal italiano. Na audiência, o criminoso descreveu suas passagens por várias capitais brasileiras, cúpulas realizadas com chefes do PCC e do Comando Vermelho e também os interesses dos italianos no transporte de cocaína a partir dos portos brasileiros. Cristiano Beraldo, eu tive a oportunidade de ler uma ampla reportagem sobre esses depoimentos dados por esse mafioso que trazia informações importantes sobre a relação dele com essas facções criminosas no Brasil, isso inclusive na década passada, 2014, 2015, 2016, enfim. Ele chegou a morar em várias capitais, também aqui na Baixada Santista, em uma cobertura na cidade de Praia Grande. Mas, enfim, fica claro que o PCC e o Comando Vermelho acabam também oferecendo esse serviço. A rota brasileira, as rotas brasileiras estão na mão dessas facções que já têm todas as conexões com os portos e aeroportos para acabar escoando essa droga para a Europa. Num trecho da reportagem, um grande carregamento sairia aqui do Brasil, do Porto de Santos, e iria para a Holanda, cidade de Roterdã. O que a gente precisa trazer para a nossa audiência é o seguinte: vira e mexe a gente dá a notícia, tantos quilos de cocaína foram apreendidos no Porto de Santos. Mas para cada apreensão dessa, né, Beraldo? Quantas não passam, né? Pois é. O tráfico de drogas hoje, ele procura sua melhor rentabilidade. O tráfico de drogas, através dessas organizações criminosas, né, as mais conhecidas, a mais conhecida, o PCC, acho que hoje domina de forma absoluta o tráfico de drogas, ele busca a melhor rentabilidade para o seu investimento. E a melhor rentabilidade está na Europa, está nos Estados Unidos, né, está onde ele vende em dólar, vende em euro. E aí, essas operações são operações extremamente sofisticadas. O Brasil tem uma movimentação de navios com rotas internacionais bastante intensa. Além desses navios que são usados a partir de propina que se paga, enfim, se dá dinheiro lá para o capitão, eles vão, né, mergulham, colocam essa droga conectada de alguma forma ao casco do navio, depois quando vai chegando lá eles tiram, enfim, tem 1001 soluções, inclusive construção de submarinos. Olha, isso para mim é uma coisa que até hoje me choca. Você tem construção de submarinos caseiros que atravessam o Atlântico com duas pessoas dentro por, sei lá, 14, 15 dias, dentro de um espaço pequeniníssimo, onde eles têm que levar ali a comida para todo o período, tem que, enfim, dar um jeito ali de improvisar um banheiro, e se acabar ali a força, morre todo mundo. E a droga será resgatada, certamente, porque a turma não está nem aí para a vida, eles querem saber da droga. Então, essa dinâmica, ela é tão sofisticada. Aliás, Ocaniato, eu estou acompanhando os ataques ali no canal de Suez e tal, no Mar Vermelho. Você tem os ataques agora por drones, né, que eles vão pela água, na verdade, e batem nas embarcações e explodem as embarcações. Certamente já haverá isso para transporte de drogas. Isso já deve estar extremamente avançado, se não sendo praticado, esses drones de grande alcance que conseguem ir pelo ar ou pela água, atravessando os oceanos para chegar em outros países. Então, a sofisticação é uma coisa impressionante. E o PCC, eu acho que a grande força dele é que ele conseguiu dominar de uma maneira incrível o estado de São Paulo, né, que foi a sua base, o seu nascedouro, onde você tem o porto mais importante do Brasil, que é o Porto de Santos, onde você tem uma população enorme com dinheiro. A renda média no estado de São Paulo é alta, então para consumo interno também é um grande mercado para eles. E eles dominaram isso aqui, se transformaram numa multinacional do crime e estão aí operando para todo lado. É uma coisa incrível o que eles fizeram debaixo das barbas e dos olhos das autoridades brasileiras. É assustador, Caniato. Não à toa, muitos integrantes do PCC têm residência ou, pelo menos, imóveis
na Baixada Santista. Vimos muitas operações acontecendo no Guarujá, mas também nas várias cidades da Baixada Santista, Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, enfim. Há relatos de atuação do PCC em todas essas cidades. Delegado Palumbo, quer trazer sua experiência em relação ao combate ao crime organizado? Surpreende a informação trazida por esse mafioso, revelando nos tribunais italianos essa relação dessa máfia da Calábria com o PCC e também o Comando Vermelho. Acho que seu microfone está fechado, delegado. Verifica por gentileza. Melhorou agora? Agora está perfeito. Melhorou? Ok, perfeito. O rei da cocaína, preso em João Pessoa, na Paraíba, deportado, resolve cometer aquilo que a gente chama de X9. E resolve exatamente, abrir o bico. E o que o Beraldo falou é muito interessante, porque o PCC chega a pagar R$300 mil para os mergulhadores colocarem droga nos navios ali no porto. Eles têm muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. O crime está cada vez mais organizado. Agora, pergunta se a gente vai ter mergulhador para lá ver se está tendo alguma coisa de errado. É raramente que isso acontece. Enquanto isso, o PCC deita e rola. Por isso que ele vai crescendo cada vez mais, e parece que nem vai ter fim. Do jeito que a gente está lidando com segurança pública, o PCC, num curto espaço de tempo, daqui a pouco da 8ª vai passar para a 5ª facção mais poderosa do mundo, daqui a pouco está na 1ª. Porque aqui o Brasil é o paraíso dos criminosos. Se você quer ser criminoso no país aqui, se você quer ser criminoso, venha para o país. É triste eu falar isso como delegado de polícia, mas é a pura realidade. Porque ao longo de 20 anos, 2 décadas combatendo o crime, eu vi inúmeras vezes chefe de facção saindo pela porta da frente. E a última que eu vi, quando eu estava lá na divisão de operações especiais como 01, foi o André do Rep. Acompanhei toda a prisão, o Garra participou, a divisão participou, aí ele sai pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. E como bem falou o Beraldo, ainda entrega o helicóptero que era usado para transporte de órgãos, para transplante de pessoas que necessitam. Então, você vai vendo todas essas atitudes, você vai falar assim, o crime realmente nesse país compensa. E aí, esses presos perigosíssimos, eles têm a progressão. Eles podem ter a progressão. Mas um que apenas falou ou xingou, não tem. Inclusive, eu achei curioso o seguinte, porque teve uma notícia que saiu em vários sites, inclusive no site da Jovem Pan News, apontando uma informação. Muitos tubarões que foram resgatados por ambientalistas, eles fizeram pesquisas e encontraram cocaína no corpo dos tubarões. Eu fico pensando o seguinte, será, Luiz Felipe Dávila, que esses mergulhadores que acabam colocando aquela droga no casco do navio, eventualmente essa droga pode se descolar e acaba indo justamente para o fundo do mar e claro que os peixes, os tubarões e todos os seres vivos que vivem ali acabam comendo aquele material, né? E ficam intoxicados com a cocaína, muitas vezes que se desprende dessas embarcações, ou mesmo, dependendo da ação policial, os traficantes acabam despejando a droga no mar. Enfim, é só uma curiosidade, quem tiver interesse, entre no portal da Jovem Pan News, jovempan.com.br e faça a busca por essa reportagem. Isso foi publicado 2 ou 3 dias atrás. Olha, inclusive, na tela, tubarões testam positivo para cocaína no Rio de Janeiro. Não é piada não, é verdade, olha só. Em destaque no portal da Jovem Pan News, vale a pena quem tiver curiosidade de entender a dinâmica e também essa pesquisa que foi realizada. Portal da Jovem Pan News, prestigie. Você, Dávila, claro, a gente traz essa informação em destaque, mas o mais importante é o que relatou o mafioso italiano às autoridades do seu país sobre a conexão com as facções brasileiras. Bom, primeiro, né, Caniato, nós precisamos reconhecer o bom trabalho da polícia. Afinal de contas, a polícia brasileira prendeu um grande tubarão, porque esse não é um mafioso qualquer. Esse é um mafioso que está procurado entre os maiores traficantes de droga do mundo. Então ele não é um bagrezinho que põe lá a droga debaixo do navio, não. Esse é um tubarão do mundo da droga. Então, mais uma vez o trabalho da polícia e, nesse caso, da justiça, que acabaram extraditando o Vincenzo Pasquanino para a Itália. Agora, me lembra um caso muito importante, nos anos 80 aqui,
quando um grande mafioso da Cosa Nostra, da máfia também, foi pego aqui no Brasil, que era o Tommaso Buscetta. Você lembra da história do Tommaso Buscetta nos anos 80? Ele foi uma das figuras-chave que desvendou como a máfia opera. Ele denunciou e foi responsável pela prisão de grandes mafiosos no mundo inteiro. E aí depois, por ter feito essa delação, ele acabou indo morar nos Estados Unidos, né? E tiveram que fazer 1000 cirurgias na cara dele para mudar, deram uma nova identidade a ele, porque evidentemente ele era um homem morto, né? Mas ele desmantelou uma rede gigantesca de mafiosos graças à sua delação. Então, eu espero que este mafioso italiano tenha um papel parecido com o que aconteceu com esse de Tommaso Buscetta nos anos 80, para desvendar o esquema do PCC. Já que a gente não consegue entender muito bem como é que está operando, uma pessoa de dentro explicar o passo a passo é muito importante. O segundo ponto é aquilo que nós já enfatizamos várias vezes aqui nos Pingos nos Is. O Brasil tem que combater seriamente o crime organizado, e parte desse combate ao crime organizado é tratar isso como uma das prioridades da política internacional, porque todas essas organizações, como acabou de mostrar essa delação desse mafioso, o crime organizado é o crime transnacional, é o crime que está aliado ao mundo inteiro. Então, se nós não tivermos uma política de cooperação com os outros países para desmantelar a atuação do PCC, não é apenas só com uma política nacional que nós vamos quebrar as pernas do crime organizado. Então, essa prisão denota 3 coisas. A importância do trabalho da polícia, que apesar de todos os problemas que nós temos aqui, consegue prender uma pessoa dessa envergadura. A questão do crime transnacional e a possibilidade de que esse criminoso possa revelar as entranhas de como o PCC opera, e isso pode ajudar a quebrar as pernas financeiras do tráfico de drogas, que é tão importante. Como nós já dissemos aqui, o crime organizado depende de uma rede de inteligência para atacar principalmente o bolso, ou seja, o dinheiro, a movimentação de recursos. Pois é, o Dávila trouxe essa informação do mafioso que revelou detalhes da operação da máfia napolitana nos anos 80. Eu me lembro também de um escritor, o Roberto Saviano, que escreveu Gomorra. Ele de Nápoles, jovem, não tem 50 anos, e ele conviveu com os mafiosos de Nápoles durante a infância e a adolescência. E quando mais velho, o jornalista decidiu relatar tudo isso em um livro, que fez muito sucesso, virou até filme, série, enfim. E hoje em dia ele é procurado pela máfia, não fica mais do que 2 meses no mesmo lugar, ninguém sabe onde o Roberto Saviano mora, de vez em quando ele faz uma palestra aqui, outra ali, tem um esquema de segurança muito rigoroso, ele é jurado de morte pela máfia napolitana. Bem, a gente tem um recado importante para você que acompanha a Jovem Pan News.